Olá, meus lindos e lindas, tudo bem? Gente, tô vindo aqui hoje para contar para vocês como eu consegui emagrecer 40 quilos. 10, 20, 30, 40 quilos, tá bem, gente? Vamos começar do começo. Gente, eu sempre tive tendência para engordar, tendência genética mesmo de família. Todo mundo quase na minha família é gordinho, só não é gordinho aqueles que mantêm dieta constante. Então eu sempre fui gordinha, desde criança mesmo, sempre. E veio a piorar na minha adolescência, quando eu tinha 11, 12 anos, quando o meu pai colocou uma panificadora e eu trabalhava junto com ele nessa panificadora. Então é rodeado de guloseimas, então não tinha como não piorar. E eu era uma criança meio descontrolada. Tanto a nossa família, ela tem tendência para engordar, como ela também não tinha uma alimentação muito saudável. Então eu fui nessa tendência. Eu passei dos meus 11 anos, 12, que foi quando eu comecei a ter uma noção de emagrecer, de querer emagrecer, mas não uma coisa definitiva. Eu passei dos 11 até os 16 anos sempre fazendo dietinhas aqui e acolá, tentando, mas eu não tinha aquela força de vontade definitiva. Eu só fui ter mesmo essa força de vontade de emagrecer aos 16 anos, quando um dia eu me pesei e eu tava pesando mais ou menos uns 102 quilos, mais ou menos. Eu acho que foi isso. E eu fiquei super assustada com esse meu peso. Eu fiquei mesmo transtornada. E eu já vinha tendo essa vontade de emagrecer muito forte pelo fato que eu sofria muito bullying na escola, nas ruas, em todo lugar. Eu acredito, gente, assim, do meu ponto de vista, eu acredito que o bullying com pessoas gordinhas é até pior do que outros tipos, como racismo, porque eu já sofri racismo, mas com um nível bem menor do que eu sofria de quando eu era gordinha. Era muito grande o bullying das pessoas para com os gordinhos. Então, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, nunca quando você vê um gordinho, fique falando, olha, o gordinho já vai comer. Gente, isso é o fim da picada. Porque vocês não olham ninguém ao redor, aquele magrelo que come. Vocês não olham, só olham pro coitado do gordinho. Então, eu já vinha sofrendo isso. E eu vinha sofrendo tanto que isso estava me trazendo prejuízos psicológicos. Então foi um boom na minha vida quando eu me pesei e estava pesando esses 102 quilos. Foi quando eu tive a ação definitiva de começar a emagrecer. E antes de mais nada, gente, eu não tenho nada contra quem é gordinho e gosta do seu corpo do jeito que está e se sente bem. Eu tô falando aqui porque eu não me sentia bem de jeito nenhum. Eu não me sentia bem. Então, se você é gordinho, se acha linda, se acha bem, se você se sente bem com seu corpo, então continue do jeito que está, tá bem? Mas eu, no meu caso, eu tô passando minha experiência aqui porque eu não me sentia bem. Eu mesmo nessa idade dos 16 anos, eu até revirei tudo atrás de uma foto para me mostrar aqui para vocês de como eu era, mas eu não encontrei, porque eu já achava mesmo que eu não iria encontrar, porque eu não tirava fotos. Eu fugia de tudo que era câmera. Quando eu via a câmera, eu saía correndo. Eu não tirava foto, então eu não tenho fotos dessa fase, mas é verdade, viu, gente? Eu tenho uma foto aqui que é essa. Essa foto aí, eu já tava com 80 quilos mais ou menos, então eu já tinha emagrecido, então eu já tava, ela tá muito feia, que tava guardada, mal guardada no caso, né, tá muito feia, e então eu já tinha uns 80 quilos, então eu já tava me achando, então eu já tirava a foto, mas dos 100 quilos mesmos eu não tinha. Então vamos ao que interessa, gente.
como eu fiz para emagrecer esses 40 quilos. Primeiro, isso é um ponto super positivo da minha dieta que eu recomendo para todas as pessoas que querem começar. Ir diminuindo de pouquinho em pouquinho. Quando eu estava nessa fase, eu vou descrever para vocês a minha alimentação como é que era. Nessa fase, quando eu cheguei, eu acredito que eu tomava bem mais refrigerante do que água, na verdade. Então, como era a minha refeição? No café da manhã, eu comia 2 pães completos, com tudo que tinha direito, ovo, queijo, presunto, tudo que eu tinha direito. Esse meu café da manhã, eu tomava ele umas 4h30, 5 horas da manhã, porque eu acordava bem cedo para trabalhar junto com meu pai. E eu acredito que nesse horário, às vezes, eu já tomava até com refrigerante, nesse horário da manhã, imaginem só. Quando dava umas 9 horas da manhã, era a merenda. A merenda era uma farofa de ovo, ou era um pastel, ou era alguma coisa desse tipo. Meio-dia, almoço. O almoço era uma montanha de comida. Não era um simples almoço, era uma montanha de comida. As pessoas até riam de mim, porque quando eu terminava de comer, em volta do meu prato ficava aquela marca certinha, redondinha do prato de farelo de comida que ficava ao redor, de tão cheio que era meu prato. Às 3 da tarde eu ia pra escola, eu lanchava na escola um pastel, uma esfirra, alguma coisa desse tipo. 6h30 retornava da escola, chegando em casa eu merendava uma mini pizza, um pastel, alguma coisa assim. E às 9 da noite jantava, outro prato de comida mesmo, arroz, feijão, carne, tudo que tem direito. Então, gente, não tinha como eu ser magra, e acredito que também meu estômago era muito grande. Então eu fui diminuindo isso. Se eu tomava muito refrigerante, que tudo era regado a refrigerante. Eu comecei a diminuir. Tirei o refrigerante, comecei a tomar só suco natural. Do suco natural, eu já não tomava suco em todas as refeições. Já tomava só na metade das refeições, a outra metade só tomava com água. E fui diminuindo. Coisas que eu comia muito, industrializado, biscoitos, essas coisas, eu fui diminuindo para frutas, essas coisas aos poucos, gente. Aos poucos que eu fui diminuindo. Eu não tirei tudo de uma vez. Porque esse é um ponto positivo da minha dieta. Porque eu vejo pessoas que dizem, eu vou fazer dieta. Compra um monte de fruta, um monte de verdura, um monte de coisa e começa a fazer. Gente, você não vai conseguir. Eu tenho isso por experiência, porque eu também fiz isso antes e não consegui. A não ser que você tenha muita força de vontade. Mas de todas as pessoas que eu vi fazendo a dieta assim, cortar tudo de uma vez, não deu certo. Tá? Por quê? Porque você tá acostumado com aquela alimentação, então vai ter uma hora que vai te dar uma crise de desespero e você vai voltar a comer o que você comia antes. Então não dá pra mudar, tem que ir se adaptando aos poucos à nova alimentação, não dá pra ser radical, não vai funcionar. Tá, eu fui emagrecendo nos meus primeiros 4 meses, vendo bom resultado e continuei. Quando cheguei aos 4 meses, eu cheguei num ponto que eu diminuí tudo, que eu comecei a ser radical. Eu cortei tudo que era industrializado, tudo que eu via continha gordura, eu olhava, tudo que era produto, eu olhava na costinha do produto, ver quantas calorias, quanto tudo, eu tava ficando meio paranoica. Mas aí eu cortei tudo que era industrializado, eu cortei e fui comendo só coisas naturais, até sorvete, gente, natural eu fazia. Eu batia várias frutas juntas com mel somente e congelava elas e dizia que era meu sorvete. Todo mundo odiava, ninguém gostava desse meu sorvete. Então, gente, eu fui me tornando radical. Emagreci. Mas isso me trouxe uma série de problemas, porque eu cortei tudo mesmo, açúcar, óleo, tudo. A minha alimentação fazia ela toda separada da alimentação da minha família. Então eu passei os 6 meses finais da minha dieta, que foram 10 meses, nessa dieta radical. No começo eu me sentia muito bem. Por quê? Porque é uma restauração que você faz no teu corpo. Para quem tinha sempre gordura e muito açúcar na veia, então foi uma restauração.
Então eu me sentia bem, me sentia saudável, eu me sentia mesmo corpo leve, tá? Mas depois que terminou esses 6 meses que eu emagreci, veio os problemas devido à dieta radical. Eu tive hipoglicemia, que é o nível de açúcar no sangue baixo, nível alto de hipoglicemia mesmo. Eu não podia abaixar a vista, que a minha vista escurecia. Eu tinha série de desmaios. Eu não podia fazer muito esforço. Eu não podia sair de casa sem me alimentar direito, porque senão eu corria o risco de desmaiar na rua. Isso mesmo. Tive anemia profunda devido ter diminuído muito o nível de comida, então abaixou muito o nível de nutrientes que meu corpo era acostumado, porque a vida toda eu tinha sido gordinha e acostumada a comer muito. Então, para quem passou a vida toda com muito açúcar na veia, então o corpo sente, não tem como. Então, eu não recomendo fazer dietas radicais. Vá diminuindo aos poucos. Passa 2 semanas, se você come 6 colheres de arroz na tua alimentação, passa 2 semanas, come 5. Passa 2 semanas, come 4. E assim vai, gente, aos poucos, porque senão você vai se prejudicar. E eu não quero que vocês se prejudiquem, tá bom? Então, gente, no final dessa minha dieta, eu tive muitos prejuízos, tá? Depois eu senti valendo a questão da saúde mesmo, devido a ter feito radical dessa forma. Gente, é muito engraçado que quando eu tava emagrecendo uma coisa, eu fiquei uma fase mesmo um patinho feio, porque ao mesmo tempo que eu tava emagrecendo, eu tava passando pela minha primeira transição capilar, que eu tinha alisado e tava deixando ele crescer natural novamente. E eu cortei ele curtinho mesmo, que nem um cabelo de homem, eu só andava com um lenço amarrado. Então eu tava emagrecendo, as pessoas estavam vendo eu emagrecer. Tinham pessoas que achavam que eu tava doente. Tinha pessoas que chegaram até me perguntar, gente, se eu tava com câncer, vocês acreditam? Me perguntaram. Então eu tava uma fase patinho feio mesmo, tá? Não liguem pro meu cenário aqui, que é um cenário que eu coloquei hoje. É um efeito que se movimenta, tá? Não liguem muito. Então, gente, eu emagreci nesse período. Desse emagrecimento, eu até passei por uma fase muito difícil, que eu já queria emagrecer demais. Eu cheguei a pesar até 55 quilos, mas eu fiquei muito magra pro meu corpo. Eu sentia muita fraqueza, então eu engordei novamente, que o meu peso ideal é 65 quilos, que é esse peso que eu mantenho. No tempo que eu emagreci 40, eu fiquei com 60, mantive por muito tempo, mas eu não me sentia bem. Então, depois de um tempo eu engordei esses 5 quilos e passei a ter um movimento normal do meu corpo. Não senti fraquezas, não me senti doente. Então essa foi o meu peso ideal, 65 quilos, tá bom? Outro ponto, gente, que eu não fiz, que foi um ponto negativo, é manter exercícios físicos junto com tua dieta. Começa a fazer uma caminhadinha de 15 minutos, depois de 30, vai aumentando o teu nível. Por quê? Eu não fiz exercícios físicos, isso teria até me ajudado a emagrecer mais rápido. Mas como eu não fiz, eu fiquei flácida. A pele ficou bastante flácida logo no começo mesmo, quando eu perdi os 40 quilos nesses 10 meses, minha pele ficou bastante flácida. Então eu tive que fazer exercícios para meu corpo se adequar ao novo formato, tá bom? Então, o recomendável é que você vá aos poucos junto com o exercício físico, porque o exercício físico ajuda teu corpo a se adequar ao novo peso, tá bom? E melhora ainda mais a saúde, tá bom, gente? Se vocês gostaram, dá um gosteizinho aí, se inscrevam no meu canal, que aqui eu tô só falando como eu emagreci, mas depois desse meu emagrecimento eu passei a ter um nível de vida bem mais saudável, tá bem, gente?
ter uma vida bem mais saudável. E essa minha experiência de vida saudável eu vou estar passando pouco a pouco para vocês aqui em vários vídeos, em várias receitas, tá bom? Ah, outra coisa, gente, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Você tem que querer de verdade, mas como tudo na vida, né, gente? Quando a gente quer uma coisa, tudo que a gente quer mesmo, a gente tem que correr atrás, tem que fazer um esforço, tem que dar mesmo uma força, um ânimo para você mesmo. Teve vezes que eu me trancava dentro do quarto e ia chorar, gente, com vontade de comer, principalmente que eu morava numa padaria, então eu era cercada de guloseimas, então eu sentia muita vontade de comer aquelas coisas. Cometi falhas? Cometi. Teve vezes que eu comia escondido. Gente, é horrível. Depois que você come, você sente aquela sensação assim de como se você tivesse pecado. É muito ruim. Chorava depois que comia. Chorava. Então, se você tá nesse projeto, você vai ter vezes que você vai falhar? Vai. Mas é levantar. Eu nem recomendo que você chore, porque eu sou muito chorona mesmo. É levantar, continuar, ter força de vontade. Se você quer alcançar esse objetivo, você pode. Se eu posso, se eu pude, você também pode. Você pode, você consegue, tá bem, gente? Então fique ligado, se inscreva, que eu vou estar passando várias dietas aqui excelentes que eu também fiz, como a dieta que eu coloquei no meu vídeo recente, a dieta do gengibre, que me ajudou bastante. Eu acho que até foram essas dietinhas que eu fiz naturais que auxiliaram que o emagrecimento fosse mais rápido também, porque foi rápido, gente. 10 meses foi bastante rápido, tá bom? Então, gente, se inscreva no meu canal, dá um gosteizinho aí, fica ligado que eu vou estar sempre postando vídeos aqui de tentar ser vídeos de melhor qualidade possível para vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus.